Boa noite, igreja. Gostaria de saudar a minha amada igreja com a paz do Senhor e dizer mais uma vez que estamos saudosos em rever os irmãos. E se tudo correr bem, se Deus quiser, já nesse dia 16, né, estaremos já tendo um pouco dessa experiência maravilhosa que é estar em comunhão presencial com os irmãos. Bom, sem muita demora, eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles que estão com a sua Bíblia, que abrisse a sua Bíblia no texto, no Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 23 a 27, e assim diz a palavra. Diz assim a palavra: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse as Escrituras, que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. E os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria Cleófas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo recebeu em sua casa. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra lida, obrigado a Deus por este trecho da tua palavra, que o Senhor, com o teu Espírito, a complete em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, acredito ser essa uma das mais belas fotografias da Bíblia. Quando me deparo com essa passagem, um cenário, né, se forma em minha mente. Um cenário que narra uma das mais lindas pinturas bíblica. Jesus no alto da cruz, crucificado, tendo em sua cabeça uma coroa de espinhos, com o rosto todo ensanguentado, e ao fundo um céu dourado, acinzentado, dava o tom da dramaticidade do momento. E mais abaixo, né, aos pés da cruz, se encontrava o discípulo amado, a mãe de Jesus em prantos, junto deles as 2 outras Marias e mais distante um pouco, né, os soldados da crucificação, repartindo as suas vestes. Algo assim cinematográfico, né? Mas além de ser uma das mais belas, é também uma das mais emblemáticas, uma das mais simbólicas, pois no ápice da crucificação, uma mãe em prantos perdia seu filho. Perdia seu filho, seu primogênito, para uma justiça, para uma condenação que naquele exato momento não fazia muito sentido, mas aqui eu não quero entrar na condenação propriamente dita, mas deixar entendido que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso era necessário que assim acontecesse, era necessário que assim se fizesse. E precisava ser assim. Acredito também que
assistindo todo esse processo, essa mãe tinha flashes em sua memória de lembranças em sua mente, lembranças desse filho, dessa vida em família, as primeiras descobertas, as primeiras experiências desse filho, né? Momentos carinhosos e afetivos compartilhados em família, lembranças marcantes, né? Que faziam parte dessa dinâmica familiar. Com certeza Maria trazia em suas memórias, nesse momento horrendo da crucificação, todas essas cenas, todo esse, todo esse enredo familiar, né, diante dessa cruel crucificação. Mas o que pode haver de mais valioso nesse trecho da Bíblia, talvez possa estar ainda não visível para muitos de nós. Mas mais que uma cena cinematográfica hollywoodiana, estava ali acontecendo o nascimento da igreja, por um parto doloroso e sofrido. Hoje em dia, falar de um parto doloroso e sofrido soa até um tanto estranho, com o advento da cesariana, né? Soa até estranho, mas esse parto, esse nascimento da igreja foi com toda essa característica de sofrimento e de dor. E abrindo um parênteses aqui, quero falar acerca do nascimento também de um dos meus filhos, o Simon, né? Lembro do nascimento dele, meu primeiro filho. Eu queria ter participado do momento do parto, mas só podia entrar uma pessoa, né? E entre a enfermeira Fernanda e eu preferi que a Fernanda entrasse. Exatamente porque se acontecesse alguma situação que precisasse de um suporte profissional, ela seria muito mais útil do que eu. Não estava com medo de assistir o parto, mas preferi dar essa preferência por uma questão de segurança, né? Mas não esqueço quando as portas do centro cirúrgico se abriram, né? E a Fernanda veio com o meu filho no colo e me entregou em meus braços. E naquele momento foi um misto de alegria, de felicidade com um choro contido, né? E um momento muito rico, muito gostoso, mas foi uma cesariana, né? Isso porque todos os dois foram cesáreas. Elisângela não havia, né, musculatura na barriga que pudesse permitir, né, um, um parto normal, então precisou passar pela cesárea. Mas foi momentos marcantes, momentos que gostosos, não tão sofridos, não tão dolorosos, né, por conta da cesárea, mas naquele exato momento, né, nascia um pai, nascia uma mãe, nascia uma família, se completava ali uma família, que mais tarde, com a chegada do Ian, definitivamente se completou, né? Mas naquele momento, a igreja vinha ao mundo e eu continuo dando sequência a essas imagens de sentido que tomam a minha mente naquela cena emblemática, né? Naquele momento em que a igreja nascia, né? Ou seja, a sala de parto era o mais belo cenário a céu aberto, com um céu acinzentado, dourado com um tom acinzentado, e a mesa de cirurgia era a cruz, né? A cruz sendo como uma mesa de cirurgia e como, como numa cesárea, né? A ação de Deus fazia um corte como um bisturi, que cortava o peito de Jesus não para tirar o coração, mas para deixar irradiar todo o amor de Deus pela humanidade.
E uma linda cena que bem descrita em Romanos, em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é na cruz que tudo se inicia, é na cruz que tudo faz sentido, que tudo se completa. E esse cenário também me permite entender que nem todos que se aproximam da cruz entendem a verdade da cruz. Porque assim como os soldados, muitos se aproximam pelo material, né? Se aproximam por vestes, comida, bens, mas poucos se aproximam pelo essencial, vidas. O texto do versículo 23 diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica, porém, essa tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse as Escrituras. Alguns se aproximam da cruz por vestes, por bens, mas outros se aproximam por vidas. E quando Jesus olha para Maria e João e diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Naquele momento, Jesus não dá suas vestes, Jesus dá vida, Jesus dá vidas. Entre outras palavras, ele diz: Maria, se tu me ama, cuida dele. E diz a João: João, se tu me ama, cuida dela. Não que ele não possa suprir todas as nossas necessidades materiais, pode sim, pode, mas ele nos quer dar vidas. Se tu me amas, cuida também dos que eu amo. E isso nos faz entender um pouco da dinâmica da religiosidade que se instala muitas vezes em nosso meio, no meio do cristianismo, porque muitos têm buscado essa religiosidade mercantilizada de bens, de material, quando na verdade o cristianismo ele é puramente espiritual, ele é puramente focado nas vidas, focado naquilo que Deus tem de mais precioso, as vidas salvas. Então não vivamos uma vida religiosa em que o mais importante seja as roupas, seja o que comeremos, o que beberemos, uma vida religiosa ditada pela nossa ansiedade e preocupação com os bens materiais, mas que nossa vida espiritual seja regida pela fé e a confiança nesse Jesus que transforma, que vivifica, que perdoa e nos faz novas criaturas, novas pessoas, novos pais, e que quer nos dar um novo sentido diante da cruz, diante de sua cruz. Um sentido que seja permeado, seja inundado pelo amor, um sentido de família, de igreja, que cuida, que ama e que leva a vida aos pés da cruz. Sim, é ali, na cruz, que tudo se inicia, que tudo se completa, que tudo ganha novo sentido.
É ali na cruz que a igreja nasce, que a igreja se completa. Ainda que 3 dias depois ela termina, né, o seu nascimento ressurreta, mas é na cruz que tudo se inicia. É na cruz que tudo se completa. E é na cruz e é nessa cruz que nós precisamos se aproximar, se achegar, estar aos pés de Jesus, regozijando e celebrando a vida, celebrando o nascimento, porque ali fomos feitos novas criaturas, mediante o arrependimento de nossos pecados, mediante o arrependimento dos nossos erros, a confissão dos nossos pecados e a aceitação desse Jesus como único e suficiente Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Vamos orar? Amado Deus e soberano Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade de falarmos contigo. Nós te louvamos, ó Deus, pelo entendimento acerca da tua palavra. Obrigado por esta mensagem, que o Senhor continue falando aos nossos corações nesta noite. Obrigado pela tua igreja, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo retorno, ó Pai, dos cultos presenciais nesse dia 16. Que tudo possa correr bem, que possamos continuar, Senhor Deus, com as medidas de segurança, ó Deus, para que possamos, Senhor Deus, fazer tudo com organização e com segurança, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue falando acerca da tua igreja, acerca dessa mensagem da cruz, acerca, Senhor, do teu amor para conosco, para com as almas perdidas, ó Pai. Permita-nos, ó Deus, cada vez mais se achegarmos, ó Pai, se aproximarmos da tua cruz, se aproximarmos aos pés da tua cruz, para que possamos, Senhor Deus, continuar levando a tua mensagem, levando, Senhor Deus, o teu amor ao conhecimento daqueles que ainda precisam, Senhor Deus, conhecer o teu nome, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá